boa tarde a todos, boa noite, já passam das 18 horas. Eu quero cumprimentar todos os nossos amigos que estão nos acompanhando através dessa live, os internautas, a todas as pessoas, um abraço muito carinhoso. E nesses tempos de pandemia de coronavírus, a gente tem, de toda forma, tentado se comunicar, né? Se comunicar de uma forma geral com a sociedade, se comunicar com todas as pessoas, e especialmente, é claro, daquilo que a gente milita mais, aquilo que é a nossa missão, que é o setor agropecuário. Setor, aliás, esse que vem segurando o país, e nesse momento de pandemia do Covid-19, sem dúvida nenhuma, ainda mais, mostrando a sua força, mostrando a sua importância e mostrando a sua essencialidade. Então, eu quero cumprimentar a todos, agradecer, cumprimentar algumas pessoas especiais que estão nos acompanhando, o presidente da Sicredi, o Celso Figueira, nosso grande amigo, nosso parceiro, também o Neverton Gomes, que é o diretor da Sicredi, a todos vocês, presidentes de sindicatos, produtores rurais, lideranças, FAEG Jovem que está aí, né? E essa é uma live promovida pelo sistema FAEG, Senar e FAG, também da CNA. Estamos aqui em Brasília hoje, onde tivemos aqui vários encontros importantes para o setor agro. E hoje o nosso convidado especial é o doutor, professor da USP, Marcos Fava Neves, que, mais uma vez, ele nos honra e nos brinda com a sua presença e com o seu conhecimento. Quero já inicialmente agradecer por ele ter atendido a esse nosso convite, né, e de nós estarmos conversando aí com vocês, com os internautas. Podem passar as suas perguntas através do Instagram, também questionamentos do YouTube, as redes que nós estamos transmitindo, e a todos vocês. Fazer um breve relato aqui. Quando surgiu o Covid-19, o coronavírus na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, isso em novembro, né, a gente jamais imaginou que ele viria e se expandiria pelo mundo todo, né, talvez até por uma questão, a gente via falar mais de longe e tudo mais, e de repente, quando nós nos apercebemos, estávamos no meio do furacão, no meio do redemoinho, chamado coronavírus, né, chamado Covid-19. E eu imagino que a maioria dos internautas, eu conversava ainda com o nosso convidado, Dr. Marcos Fava Neves, antes de nós entrarmos um pouquinho, que jamais a gente imaginava na vida da gente passar por um momento como esse, né? Isolados, em isolamento social, para tentar, de toda forma, debelar essa pandemia e diminuir, principalmente, o número de pessoas infectadas pelo Covid-19. Isso, é claro, para não poder também estar colapsando o nosso sistema de saúde. Mas, desde o início da pandemia, sempre foi tratado como essenciais 3 áreas prioritárias, que é a área da saúde, é claro, é lógico, né? Toda a área da saúde funcionando, a área de segurança pública, e o terceiro tripé, que sempre se sustentou no enfrentamento dessa pandemia, foi a área da segurança alimentar, uma área essencial e que, nesse momento também de pandemia, mostra a sua importância, mostra a sua essencialidade e, acima de tudo, a força que o Brasil tem nesse aspecto. E é isso que a gente quer discutir, de uma certa forma, agora, né, para que o professor Marcos Fava Neves possa nos estar relatando as suas experiências, as suas percepções, e para que a gente, através dessa live, possa também, é claro, não tirar conclusões exatas, mas pelo menos a gente ter um norteamento do que pode vir aí pela frente para esse setor. Mas, de qualquer forma, né, todos nós estamos imbuídos. Desde o início, nós sempre viemos trabalhando firmes para que nós possamos, de toda forma, blindar esse setor. Vocês viram problemas de distribuição que nós tivemos no início, né? Essencialmente em Goiás também a gente teve alguns problemas com os leilões, resolvemos, problemas com as feiras de hortifruti e granjeiros, e aqui eu quero também parabenizar toda a equipe do Senar, da Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás, onde nós fizemos aquele projeto piloto com o Senar Central, de uma feira segura, e hoje ela já está expandida por todo o Brasil, né? E também algumas ações como antecipação da vacinação da aftosa. Enfim, ações que foram tomadas para que esse setor pudesse estar
contribuindo ao combate ao coronavírus, que é manter uma alimentação saudável e, acima de tudo, as pessoas também poderem enfrentar com uma saúde, com alimentos de qualidade, essa pandemia. Então, eu só fiz esse preâmbulo aqui e já vou passar para o Dr. Marcos Favas Neves para que ele possa estar nos passando também a sua experiência, a sua percepção, e depois a gente vai trocando aí ideias, nós vamos aí tentar responder essas perguntas, a gente vai estar passando, né? Mas eu quero já agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nessa importante live. Então, obrigado mais uma vez, doutor Marcos, a palavra está contigo aí para que você possa nos dar aí a sua percepção. Muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Deputado Zé Mário e pessoas que estão nos ouvindo, uma boa noite. Antes de mais nada, eu queria te parabenizar pelo trabalho incansável e guerreiro, não só pelo estado de Goiás, mas pelo agro brasileiro. Sempre que tem uma demanda necessária para defender o setor, o senhor está sempre atuante nessa defesa. Então, parabéns aí pelo trabalho. A FAEG também, um exemplo, né, de organização coletiva que eu acho que se fortalece com essa situação do vírus. Vou conversar aqui com vocês que não são só coisas negativas, eu acho que tem coisas positivas que vêm dessa nossa experiência, e uma delas é o fortalecimento do associativismo, do cooperativismo. E foi aí em Goiás que eu conheci um dos programas mais bonitos do agronegócio brasileiro, apresentado por você, Zé Mário, que é o trabalho que vocês fazem com jovens, né, com essa movimentação. Eu estava aqui já me divertindo, olhando ao mesmo tempo a página do YouTube, e eles estão todos se manifestando lá, dizendo de que cidade que eles estão, e você vê que praticamente Goiás todo representado aí nesse debate que vocês estão promovendo, né? Então, muito obrigado pelo convite, obrigado, Goiás, por estar nos ajudando nesse momento tão difícil do Brasil, gerando uma produção espetacular, que está sendo exportada a valores espetaculares também, e isso ajuda, né, a recuperação da economia brasileira, que a gente espera que não seja tão dolorosa quanto o desenho que está aí colocado. Mas é realmente um cenário surreal. Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu trabalho como professor universitário e empresário também. Minha disciplina, tanto na graduação quanto na pós, Zé Mário, é planejamento estratégico, e aí as optativas na área de agronegócios, né? E eu confesso, Zé Mário, que eu nunca vi uma mudança de cenário como essa dos últimos 3 meses. Eu tenho certeza que esses 3 meses, que se Deus quiser, estica talvez aí mais até junho, e quem sabe a gente começa a sair disso, mas com certeza, vamos pôr assim, esse primeiro semestre de 2020, ele vai estar nos livros de história, como um período de transformação muito grande da sociedade mundial, não só da brasileira. E para nós, essa transformação ela é mais difícil ainda, porque o Brasil conta com 3 crises, né? Não é apenas a crise sanitária e de saúde, ela já enfrenta um país com déficit grande, endividado. Então, a crise sanitária e de saúde, que nós ainda não vimos o final dela, né? Você me dizia aí que talvez Goiás tenha que tomar novas medidas, São Paulo com medidas muito rigorosas, mesmo nós aqui em Ribeirão Preto, que estamos performando melhor em termos de indicadores, estamos sob medidas rigorosas, né? Com difícil flexibilização. Aí, então, nós não estamos nem vendo se já chegamos na metade dessa, qual a situação que nós estamos. Segue-se a essa uma crise econômica e financeira brutal, né? Foi a estimativa, acabou de sair do PIB brasileiro, né? Do governo, que já estava caindo. Quer dizer, nós começamos o ano, Zé Mário, com a perspectiva de crescer 3%, naquilo que poderia ser o melhor ano do Brasil dos últimos 10, né? Com a conjunção de juro baixo, confiança voltando nas pessoas, câmbio bom, né? Inflação sob controle. Eu não lembro na minha vida profissional de ter visto uma condição tão boa para o Brasil nesse ano. E aí, a previsão feita hoje é que a gente vai quer dizer, era mais 3, ele veio caindo, mais meio para -5. -5 é um desastre.
que a gente ainda não imagina o impacto disso na vida das pessoas. É o PIB cair 5%, né? Então, veja, de mais 3, a gente vem para menos 5, num intervalo de tempo tão pequeno quanto esse. Então, é uma crise econômica e financeira que chega, que a gente também não imagina qual é o tamanho, né? Ela está diretamente associada ao tempo de isolamento, e ainda depois, talvez até você possa comentar um pouco durante as perguntas, a gente tem uma crise política. Ou seja, no momento onde os cérebros precisam estar todos deslocados para sair desse buraco econômico que nós vamos entrar, salvar a vida das pessoas, boa parte da discussão hoje no Brasil, nos grupos de WhatsApp, que quem está me assistindo está participando, na imprensa, você abre agora o jornal, a página dos principais jornais, 70% é crise política. É uma crise que não era para aparecer nesse momento de grave enfermidade da sociedade brasileira, tanto na área sanitária quanto na área econômica. Então, isso aí chegou, impactou as cadeias do agronegócio. O agro continua com números muito bons, mesmo com essa crise, ou seja, agora acabou de sair o Ministério da Agricultura, Zé Mário, acabou de soltar a previsão da renda do campo de 2020, e ela está pertinho de 700 bilhões de reais. Olha que coisa impressionante. O que é a renda do campo, né, para quem está nos ouvindo? É a produção, a quantidade, vezes o preço médio recebido por essa produção. Então, quando você multiplica isso, tanto na agricultura quanto nas 5 cadeias da pecuária, você tem 700 bilhões. Veja que coisa impressionante, gente. Pode-se dizer que o agro está gerando de renda ao Brasil 2 bilhões de reais por dia. É muita coisa, se você pegar isso daí. A exportação, eu vou falar um pouco antes da conjuntura, para daí entrar no que o vírus impactou o nosso setor. A exportação também vem vindo muito bem, né, por conta da nossa super safra, estimada aí entre 252 milhões de toneladas, né? Depende um pouco da chuva na segunda safra de milho, que é onde nós deveríamos estar orando agora para não ter nenhum tipo de perda. Esses grãos estão sendo vendidos, China, Ásia, né? O pessoal importando as nossas carnes também. Então, a performance exportadora segue boa, está melhor do que o ano passado, deve chegar esse ano a 100 bilhões de reais, de dólares, né? Que se você multiplicar por esse câmbio agora de quase 6, que é outra loucura, outra insanidade, ninguém em dezembro diria que o câmbio poderia ir para 6, isso significa 600 bilhões de reais entrando no Brasil nesse ano. Então, também dá quase 1 bilhão, entre 1 bilhão e 500 milhões a 2 bilhões de reais por dia, é o que está entrando nos portos do Brasil e vindo aqui para dentro. Então, o agronegócio, ele é um agente de imunidade ao Brasil. Olha que coisa interessante, ele confere imunidade por aportar essa renda toda aqui dentro, que é distribuída, né, em todas as atividades que os produtores gastam para fazer as suas lavouras, nas suas compras, nos empregados, né, os colaboradores todos. Então, a performance até esse momento tem sido maravilhosa, tanto na geração de renda quanto na exportação dos produtos, mas ela não é a mesma para todos os setores. O que nós observamos o agro vai bem, mas não são todos os setores do agro que vai bem. Alguns foram impactados fortemente pelo vírus, alguns se beneficiaram e outros ficaram na mesma, o que é uma coisa muito curiosa de se falar, né? Então, aí, por exemplo, para as lavouras mais importantes de Goiás, nós tivemos a produção de soja se beneficiando, né, por causa do câmbio, principalmente. Está certo que aumenta o custo de produção bastante, porque uma parte dos insumos é em dólar, né? Portanto, em reais eles ficam mais caros, mas a exportação de milho, a exportação de soja caminhando bem, as carnes também estão se beneficiando, porque a exportação está boa, principalmente pela demanda chinesa, em virtude de pelo menos uns 6 ou 7 fatores que estão acontecendo lá. Então, são culturas que se beneficiam,
Do outro lado, nós tivemos gente que perdeu, principalmente aí na área de hortifrutis, por conta do fechamento do canal restaurante, que absorve muito desses produtos, né? Nós tivemos perdas também para o algodão. O algodão, como ele compete com a fibra do petróleo, o petróleo caindo o preço, né? Ele pressiona para baixo aí a fibra de algodão, né? A pluma, e o algodão também está sofrendo, tal como o algodão, é a mesma história, pessoal, para seringueira, é a mesma história para madeira, para couro, outros produtos que, quando você faz análise da cadeia produtiva, a etapa seguinte está fechada. Então, quando você fecha a etapa seguinte, a agricultura sofre, o setor de insumos também sofre. Por exemplo, as confecções estão fechadas, né? As lojas que vendem roupas estão fechadas. Então, não está se demandando produto. Então, isso interfere, logicamente, na produção que está vindo aí. Vale a mesma explicação, como eu falei, borracha. As fábricas estão fechadas, não está vendendo carro, né? Não está fabricando pneu. Então, é interessante o agro, que você tem que analisar que são cadeias longas, uma interrupção aqui na frente, ela vem para trás e atrapalha o elo produtor. Goiás é importantíssimo também no setor de cana, e aí o impacto foi brutal, mas eu começo a ficar com esperança, e a gente pode voltar a esse assunto depois nas perguntas, que eu acho que o soco foi forte, mas não nos derrubou totalmente. Porque por que a cana é afetada, né? Se você pensa assim, porque o petróleo também caiu o preço, né? Petróleo, aconteceu uma coisa inédita nas nossas vidas, anotem aí na agenda, porque vocês estavam vivos no dia em que o petróleo precificou negativo. Um barril de petróleo não tem valor, você tem que pagar para alguém ficar com ele. Uma coisa surreal também aconteceu nesses últimos 2 meses. E ao cair o preço do petróleo, ele derruba a competitividade do etanol, do hidratado, e também o isolamento derrubou o consumo. Para nossa sorte, o consumo não caiu tanto quanto eu esperava, quanto outros estudiosos do setor esperavam. Ele ficou ao redor de 30%, 33% de queda no mês de abril. Eu achava que ia passar de 50% de queda, então não é tão grave assim, dá para recuperar, mas está aí um dos setores que sofreram. Produção de flores, outro desastre, né? Você acaba com os eventos, casamento, igreja, né? Próprio velório, com proibição de pessoas estarem presentes, são mercados muito importantes para o setor de flores. Então, esse foi o que primeiro tomou um golpe violento. Aí você tem ganhadores, olha que coisa interessante. O café aumentou o consumo, o preço está bom em reais e nós estamos com uma safra muito boa vindo aí, quer dizer, deve ter uma renda muito legal. E essa semana, só para falar esse último, Zé Maria, eu devolvo para você, porque daqui a pouco eu acabo com o tempo da nossa live e você não tem tempo de falar. O último que eu acompanhei bem, e foi uma grata surpresa, notícia boa tem que ser contada, né? Foi o de laranja. Laranja, na segunda-feira, nós lançamos a estimativa de safra 2020-21, é uma safra bem menor em virtude do clima, mas a laranja, que o Brasil é o grande produtor mundial, né? 80% do que é trocado no mundo vem do Brasil, né? De cada 10 copos de suco que o europeu toma, 9 vem do Brasil, e o consumo recuperou. O consumo de suco de laranja vinha caindo nos últimos 10, 15 anos, e ele aumentou 50% nos últimos 2 meses nos maiores tomadores de suco do mundo, que são os americanos, né? E aumentou também na Europa. Então, esse é um produto que teve benefício por conta da questão de imunidade. Pega ovos também. O ovo está bombando de vender, porque é um produto fácil de fazer, as pessoas estão em casa, ele é nutritivo, né? Então, você tem ganhadores também nessa história toda, Zé Mário. Em geral, o agro vem vindo bem, ele foi atingido pelo coronavírus, mas os graus vamos dizer assim, de atingimento, né, de pancada, foram diferentes conforme os setores que nós estamos falando aí. Mas, no geral, vem sobrevivendo, deve crescer esse ano, quer dizer, mesmo com a queda brutal do PIB do Brasil, o agro deve ficar positivo. E o meu medo principal, só para te devolver aí a palavra, é em relação ao consumo dos produtos do agro no mercado interno no segundo semestre,
a depender do período de isolamento. Quanto maior for o período de isolamento, maior destruição de empregos e de renda nós teremos, mais difícil vai ser para as pessoas se levantarem, mais vai postergar uma retomada do consumo no segundo semestre. Portanto, essa é a minha preocupação agora. Quanto menor for o tempo de isolamento, que é uma consequência de quanto melhor for o nosso comportamento para lidar com a questão de diminuir as infecções, diminuir as perdas de pessoas e ganhar de volta a nossa liberdade com segurança, mais isso vai afetar no agro no segundo semestre. Então, você veja só, comportamento das pessoas está associado à recuperação econômica no segundo semestre. Então, essa minha primeira intervenção aí para tentar dar um quadro geral de como está o agro nesse momento aí da pandemia. Muito bom, Marcos. Eu acho que você conseguiu traçar um quadro aí bastante cirúrgico, né, em relação ao agro brasileiro. A gente não se cansa de falar, né, que o agro ele é um orgulho do Brasil, e eu acho que todos nós brasileiros tínhamos que bater no peito e dizer assim, puxa, somos brasileiros, somos agro, com muito orgulho, né? E muitas vezes a gente vê alguns debates, eu vou tocar aqui num assunto intermediário entre a questão política, mas também a questão ideológica. Ontem vocês acompanharam a votação da MP 910, que a gente trabalhou na comissão especial, fizemos um trabalho excepcional, aí fomos surpreendidos por esse isolamento. Nós tínhamos aprovado preliminarmente o texto, mas ficou para definição nessa pandemia. Ontem vocês puderam acompanhar o tanto que ela foi obstruída, o tanto que bombardearam uma medida provisória, 910, que ela trata apenas de levar documentos, né, de levar certidão de nascimento a esses milhares de produtores, aí, quase 1 milhão de produtores que estão abandonados no Brasil sem um título de propriedade, né? Aí as pessoas falam, mas 15 módulos é muito grande. Ora, 15 módulos na Amazônia, né, para o nosso internauta ter noção, a 70 hectares por módulo, são vai ser 1.050 hectares. Se você imaginar que na Amazônia nós temos 80% de reserva, legal, esse módulo vai cair para 200 hectares. Aí você tira os rios, as margens dos córregos, as nascentes, com certeza vai sobrar 100 hectares para esse proprietário. Se esse proprietário for tratado como grileiro, aí nós temos que mudar de nome, né? Então, foi o que a grande imprensa concedeu à esquerda e setores que a gente fica triste, sabe, Marcos? Quando a gente vê que você quer evoluir, você quer dar dignidade. Hoje mesmo, aqui em Brasília, nós estávamos discutindo como que nós vamos dar crédito para essas pessoas se elas não têm um documento. Só para quem, às vezes, é do meio urbano e não entende direito, é a mesma coisa que eu ter a minha casa e não ter a escritura dela, não ter é a mesma coisa que eu existir, mas não ter a minha certidão de nascimento. Eu posso me chamar José, mas cadê o documento que prova que eu sou José? Né? Então, é uma judiação, muitas vezes, o que a gente vê acontecer. Vamos trabalhar para que semana que vem a gente possa votar esse projeto de lei, mas eu só fiz essa intermediação, Marcos e amigos que estão nos acompanhando, para vocês verem a dificuldade, muitas vezes, que a gente enfrenta no parlamento. E essa mesma dificuldade que a gente enfrenta e nos deixa muito triste, às vezes, do embate político, que ele é fora de hora, totalmente desnecessário, quem está certo, quem está errado, satanizando, criminalizando pessoas. Eu acho que todo mundo quer o bem do Brasil. O que precisa agora é nós olharmos todos numa mesma direção, mano. E você colocou muito bem. Você colocou muito bem. Quanto mais tempo demorar o isolamento, quanto mais tempo a gente demorar, muitas vezes, a não cumprir aquela tarefa fácil de não usar máscara, de ficarmos em isolamento, aquelas pessoas que não precisam sair de casa, ficarem em casa, vamos deixar apenas as pessoas que precisam ir trabalhar, como o agro, que não parou e não vai parar, né? Para que a economia volte o mais tempo normal e que menos vidas sejam perdidas nesse tempo. Então, é uma hora onde todos nós temos que ter uma consciência plena, né? E, é claro, dentro desse regime democrático que a gente vive no Brasil, e eu respeito o meu limite de atuação é a Constituição Federal, nem um passo a mais, nem um passo a menos, que é a Constituição Federal, né? Agora, nós temos 3 poderes, nós temos o Judiciário, nós temos o
o Congresso Nacional e nós temos o Executivo, o Legislativo. Então, essas forças, elas se unirem em prol do Brasil e de 220 milhões de brasileiros. Agora, muitas vezes o debate inócuo, fulano está certo, o Beltrano está errado, aquilo e outro, isso não vai somar absolutamente em nada nesse momento que nós vivemos no Brasil. Então, eu só fiz essa intervenção para colocar esse ponto e depois também, é claro, eu vou citar mais alguns pontos que eu gostaria aqui de estar colocando a todos vocês. Ei, Marcos, aí eu quero fazer algumas colocações que nos chegaram, que foram de algumas pessoas já. Se você pudesse nos retratar quais são os setores mais afetados na pandemia do Covid, você já citou alguns, né? Quais deles têm sido beneficiados e quais são os principais motivos, né? E é claro, né, dentro das cadeias aí que foram citadas, eu quero aqui citar uma, Marcos, antes de você entrar na resposta, que é a cadeia produtiva do leite, o setor lácteo, né? Infelizmente, eu acompanho há vários anos o setor como secretário de Agricultura, que fui em Goiás, presidente da Federação da Agricultura, como parlamentar agora. A gente sempre tenta harmonizar a cadeia produtiva do leite. Em vários estados nós conseguimos construir os conselheiros. Em Goiás, a gente conseguiu desenvolver um índice que é o indicador, que ele é formulado pelo Instituto Mauro Borges, um instituto isento, que ele é do governo, da Secretaria da Economia, é do governo, onde ele analisa o comportamento de uma cesta de produtos, né? Não só de UHT, não só de mussarela, não só de leite em pó, mas uma cesta de produtos. E agora nós estamos vendo, quero fazer esse comentário, e depois gostaria de ouvir o seu posicionamento, onde muitos dos indicadores dos conselheiros, eles sinalizaram para estabilidade de preços, né? Ou até aumentos de preços de 5%, 6%, alguns até 7%. E ressalve-se ainda que, quando teve o início da pandemia, houve uma corrida bastante grande das pessoas atrás de alimentos, né? E os setores lácteos, eles tiveram, sim, aumentos expressivos, alguns até de 27% a 30%. Então, houve um ganho ali, houve um ganho bastante grande. E agora, exatamente nesse momento, né, onde as indústrias, de uma certa forma, o varejo também, o atacado, eles se oportunizaram daquele momento de aumentos com o aumento da procura, né, no aumento do consumo, o aumento das pessoas levando leite em caixinha para casa e tudo mais, né? Então, eles tiveram, no caso, fortalecer os seus caixas e agora eles sinalizam já baixas aos preços dos produtores. Isso nos deixa extremamente preocupados, nos deixa tristes. Aquilo que você falou, o efeito cadeia, né? Que quando algo não vai bem dentro da cadeia, como pneu, você não vende carro, não fabrica pneu, o preço da borracha, sem dúvida nenhuma, vai ser afetado. Mas na cadeia do leite, eu tenho uma visão um pouco diferente, Marcos, onde houve um aumento melhora de caixa, isso é muito bom para as empresas, e agora parece que eles querem ganhar duas vezes no mesmo ponto, baixando também, não repassando absolutamente nada desse ganho, muito pelo contrário, tirando dos produtores rurais. Isso é uma situação inaceitável, que eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de condescendência, né? E um efeito de justiça nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Tá? Então, é essa colocação que eu queria fazer, Marcos. Zé Mário, obrigado. E eu realmente, pela lembrança sua, eu esqueci de comentar sobre o leite na primeira rodada aí das cadeias produtivas, porque são tantas, né? E o leite está entre as mais sensíveis por conta da perecibilidade do produto, que você não pode ficar estocando, né? Isso aí tem um fluxo permanente. Então, dentro do agro, essa é outra coisa que nós temos que olhar um pouco. Se eu posso esperar 15, 20 dias, 30 dias mais para colher a cana, às vezes, no caso da soja, do milho, eu posso esperar um pouco, mas para colher o leite eu não posso esperar, né? Para colher alguns outros produtos, ali é um fluxo contínuo, né? O frango também, o suíno, quer dizer, são produtos muito mais delicados por conta da sofisticação da cadeia logística. E a gente viu também perda de leite nesse período por conta de bloqueios insanos que foram feitos por prefeitos, por alguns governadores, enfim, o pessoal parece que no começo dessa pandemia, né, Zé Mário, ficou uma competição para ver quem bloqueava mais e fazia as maiores loucuras. Isso, muita gente perdeu produção por causa disso,
Aí você teve esse efeito que cresceu, as pessoas tentaram estocar em casa alguns produtos, né? E isso gerou vendas, principalmente naquela semana onde começou a política de isolamento. Os supermercados venderam como em semana de Natal. Foi uma loucura, né? Aquilo lá. E, logicamente, que nesse meio tempo você tem comportamento oportunista, porque as pessoas levantam o preço. É uma coisa que a gente deveria aprender como sociedade, é guardar isso bem e depois ir em cima, falar, olha, não foi adequado isso que foi feito, como também muita pressão que existiu aí em cima de produtor de cana, não vai ter onde estocar etanol. Imagina, a safra está começando, os tanques estavam vazios, então você tem alguns tipos de comportamento que eles não precisam ser repetidos, né? Vamos aprender para não repeti-los mais quando acontece esse tipo de problema. E no caso do leite também, quer dizer, as pessoas estocaram, elas diminuem um pouco a compra no momento seguinte, porque elas viram que não vai ter escassez, não vai ter problema no Brasil, que o agro deu conta de abastecer as gôndolas de todos os produtos, que não é o caso praticamente do mundo inteiro, em todo lugar do mundo faltou coisa, né? Alguns mais graves, outros menos, mas faltou. Aqui nós tivemos um problema resolvido e tudo abastecido. Mas no leite você tem a preocupação, não nos produtos básicos, né, mas nos produtos um pouco mais sofisticados, eu tenho preocupação que as pessoas podem cortar o consumo em virtude da eventual queda de renda. Porque, queira ou não, Zé Mário, todo mundo vai empobrecer esse ano. Nós vamos ficar mais pobres, porque a economia caindo 5%. Se ficar só nisso, tomara, todo mundo vai perder de um lado ou de outro, porque o restaurante que está fechado, que usava, era a padaria. Padaria é um canal importante para leite, né? Quanta pessoa de manhã não tem pingado, né? Então, esse canal fechando, você também cria algum distúrbio aí nesse sistema produtivo, mas eu acho que o leite, assim, eu olharia com um pouco de otimismo, porque com esse câmbio, pessoal, pode esquecer competição de produto importado no Brasil. Não vai entrar, não tem como entrar competitivo com a R$6 aí um dólar, né? E às vezes até a esse câmbio e com escassez de produtos que nós estamos tendo em algum lugar do mundo, até a exportação de produto a partir do Brasil pode se viabilizar, ajudando a secar um pouco da produção que o mercado interno não dá conta de absorver. Então, eu queria colocar para os produtores de leite aí de Goiás, principalmente essas variáveis para vocês pensarem. E o que vocês podem fazer nisso tudo, né? A agenda para vocês, como agenda para o resto da produção. Nesse momento, cuidar muito do teu custo de produção, cuidado com os insumos, né? E se aglutinar. Eu acho que é o momento, agora com essa crise, de quem não está participando da associação, participar, quem não está no sindicato, participar, e vocês fazerem ações conjuntas de compra, ações conjuntas de venda, entendeu? Aglutinarem-se regionalmente, superar antigas dificuldades, ciúme que vocês possam ter, porque o vírus deixou isso para a gente, pessoal. Nós só vamos ser grande unidos, entendeu? Então, a produção de leite de Goiás, a produção de grãos de Goiás, cada vez mais fortalecer a federação, fortalecer o sindicato, fortalecer a cooperativa, porque ela é o ente para negociar de igual para igual com os elos compradores e os elos vendedores. Isso daí está na teoria desde 1940, que está escrito lá, chama Countervailing Power. É o poder que tem a aglutinação das pessoas para que os pequenos se tornem grandes. Então, se eu posso deixar uma recomendação, é essa. Vamos trabalhar em conjunto, vamos cuidar muito do nosso custo de produção, tomar cuidado com investimentos que sejam não estritamente necessários nessa época. Eu gosto sempre de recomendar ao produtor de qualquer produto, seja soja, de carne, sabe? Se você está tendo uma renda adicional, cuidado com isso. Procure ficar melhor antes de ficar maior, porque há uma tendência da agricultura brasileira de ficar maior e, às vezes, você ficando maior, você ficou pior, né? Você ficou maior, mas destruiu a sua margem, porque você se endividou, entendeu? Então, eu sou muito por isso. Não tem mais como eu ficar melhor. Então, agora eu vou buscar crescimento de tamanho, né? Mas é uma preocupação muito grande que eu tenho. Então, assim, acho que comentamos do leite, comentamos da cana, dos grãos,
O setor de papel e celulose, que também faz parte do agronegócio, cresceu bastante por conta da pressão por higiene, né? Está se usando muito mais papel, lenços, essas coisas. Então, isso foi interessante também para esse setor, ele ganhou aí com o vírus. E acho que falamos praticamente de todos aí. Depois, se eu esqueci, coloquem aí no YouTube ou nas perguntas, né? Estou vendo quantas cidades que estão presentes, a gente tenta ainda responder no tempo que nós temos aí para essa live. O hortifruti, você já comentou também, o fechamento dos restaurantes e tudo mais, né? O superenergético, realmente, nós precisamos buscar uma solução, e aí eu quero fazer alguns comentários, mas o setor, eu faço parte da Frente Parlamentar de Superenergético, e também como membro da Frente Parlamentar Agropecuária, já é um setor que tem nos preocupado muito, como esses outros que você citou, e dentro do setor superenergético, a gente tem buscado a questão da CID, que já foi dita que não é muito bem aceitável. Eu tenho a convicção de que a CID seria interessante, que ela não impactaria, mesmo porque ela demoraria 90 dias a noventena para entrar. Tem a questão do PIS/COFINS também, que é uma certa resistência do Ministério da Economia ao arrendagem, que é a estocagem desse produto, né? E algumas outras ações extremamente importantes. Mas eu acho que nós, enquanto cidadão goiano e cidadão brasileiro, Marcos, e você está aí dentro de uma grande região produtora, talvez a maior do Brasil, que é Ribeirão Preto e toda essa região, e nós temos em Goiás também, hoje é o segundo maior produtor de etanol do Brasil, o segundo maior produtor de cana do Brasil, são quase 800 milhões, são quase 80 milhões de toneladas de cana. Então, Goiás não colhe só 22, 23 milhões de toneladas de grão, 25. Nós colhemos mais 80 de cana que a gente não contabiliza, né? Mas eu acredito que agora nós, enquanto brasileiros e tudo, nós teríamos que priorizar o consumo do etanol. Eu acho que se cada um de nós fizer a nossa parte, eu dentro da própria federação já indiquei que nós devemos priorizar o consumo do etanol. Muitas prefeituras estão também priorizando e fazendo campanha, muitas federações, os governos estaduais, nós vamos levar uma proposta ao governo estadual também que priorize, porque o etanol ainda tem muita gente que eles acham que é os senhores do engenho, e não é mais nada disso, né, gente? É um setor extremamente moderno, é um setor muito forte, é um setor que tem investimentos altíssimos, é um setor que lhe dá um retorno. Inclusive, esses dias eu falei com o coordenador da Frente Ambientalista da Câmara Federal, do Parlamento, diz, olha, pela primeira vez nós temos uma agenda convergente, nós temos muitas convergentes. Por que não fazermos um estímulo ao consumo de etanol no Brasil em conjunto, todos nós? É um produto brasileiro, é uma energia renovável, é muito menos agressivo em termos de emissão de poluentes. Enfim, eu acredito que cada um de nós podemos fazer algo para minimizar a crise do etanol. E tem um outro detalhe que talvez as pessoas não saibam. São 2,5 milhões de empregos no Brasil que são envolvidos. Imaginem vocês que hoje, se a gente não conseguir, e eu acredito aí, Marcos, que talvez até o que você colocou é importante, não é? Mas imagine você, nós perdemos 20% do setor, nós estamos perdendo 500 mil empregos. É muita coisa, nós não podemos nos permitir. Então, enquanto eu, cidadão, posso fazer? Eu posso abastecer meu carro com etanol, eu posso direcionar, eu posso fazer uma campanha nos municípios, não é? Em favor do etanol. Porque, realmente, o etanol competir com um dólar a 10 dólares o barril é algo assim inimaginável, né? Então, é claro que algumas usinas ainda elas levam alguma pequena vantagem, que elas são mistas, né, entre produção de açúcar e etanol, mas eu acredito que nós temos que ter um olhar muito atento, né? A cadeia do leite, a cadeia do etanol, outras cadeias que já foram citadas, as de flores, a de hortifruti, para que a gente possa minimizar esses efeitos e tentar aí harmonizar o setor agro, né, para que ele todo não sofra. E também eu quero fazer um comentário em relação aos números que você falou, em termos de 700 bilhões, né, de reais daquilo que produz a agricultura, que no caso é a renda da agricultura, né, o valor bruto da produção do Brasil. Agora, vocês imaginem
quando você vai imaginar que mais 100 bilhões de dólares de exportação, você tem aí quase mais 600 bilhões de reais. Dos 700 bilhões, muito nós consumimos no mercado interno. Agora, desses 100 bilhões, tem muito valor agregado já nessas mercadorias. Então, sem dúvida nenhuma, o setor agro ele é extremamente essencial. Bom, Marcos, eu vou passar para mais uma pergunta aqui. Zé Mário, posso só comentar o negócio da cana para a gente Pois encerrar? não, Porque você à fez vontade, Marcos. uns comentários tão interessantes e eu queria só enfatizar, porque a cana em Goiás está literalmente explodindo, né, de crescimento, de investimento, o trabalho que o Cifaeg faz, o André Rocha, a turma aí guerreira do setor, e eu queria dizer o seguinte, que o brasileiro precisava ter mais orgulho do que ele construiu no negócio da cana. Quando eu recebo estrangeiros aqui e os caras falam assim, poxa, todo posto de vocês tem bomba de etanol? Tem. Nos Estados Unidos a gente não consegue ter isso, nós temos em 10% dos postos. Vocês vendem 80% dos carros novos, 85% dos carros novos que vocês vendem são flex? Nossa, nós lá é 10%, 12%, a gente não consegue ter isso daí. São Paulo, dificilmente as pessoas falam nisso. São Paulo, entre as megalópolis, é a cidade que tem a matriz mais limpa de combustíveis existentes, porque o etanol ocupa 50%. Então, em termos de poluição veicular, São Paulo é a melhor do mundo entre as grandes cidades. Então, uma coisa impressionante que a gente não dá valor. E eu diria o seguinte, para quem é produtor de cana e está ouvindo, se você tiver capitalizado, se você tiver condições, eu, se fosse você, investia na tua cana. Eu investia, porque eu estou vendo um cenário construtivo de preços aí pela frente, porque o que acontece? Com o açúcar nesse desastre que está, 10 centavos por libra-peso, para nós está bom, porque isso aí transforma em reais, e as usinas já venderam praticamente todo o açúcar a preços razoáveis. Imagina o estrago que esses 10 centavos não está fazendo na Índia, na Tailândia, na Austrália, na União Europeia. Imagina se esse pessoal vai investir tomando um prejuízo desse tamanho. Então, você vem para o Brasil também, muitas usinas que estão com graves dificuldades de caixa, elas não vão investir no canavial. Muita gente que está endividada não vai investir. Então, eu levanto a lebre aqui para vocês, antes de passar de volta para o Zé Mário, nós podemos ter um cenário construtivo de preços e aí quem tiver produto vai se aproveitar dessa situação. Concordo 100% com você. Agora, essa lebre que você levantou tem que ter coragem, né? Tem que ser muito corajoso. Mas, realmente, nós brasileiros temos um costume, quando o negócio está bom, nós queremos entrar, e depois, quando ele fica ruim, nós queremos sair. É exatamente o contrário, né? Você entra quando não está muito legal. Marcão, doutor Marcos, vamos dar uma priorizada aqui nos nossos internautas? Vou fazer a pergunta rápida aqui. Pergunta da Fabélia Oliveira, nossa amiga lá de Jataí. Doutor Marcos, nesse momento, o que é melhor? Sermos mais otimistas e reduzir a fala sobre os aspectos negativos ou a gente tem que falar sobre números e índices negativos como o PIB? É duro porque nós estamos vivendo uma fase, né? Obrigado pela tua pergunta aí, de infotoxicação. É uma quantidade de notícias ruins que, se você bobear, e eu tenho pena porque eu estou aqui em casa, estou trabalhando o dia inteiro, talvez nunca fui tão produtivo como eu estou sendo agora, mas as pessoas que estão muito tempo em frente à TV, as pessoas de mais idade, você percebe que quando você liga, às vezes, para os teus pais, eles estão completamente intoxicados, porque o dia inteiro, né, de comparação de morte e de não sei o quê, e de infecção, e o número bom não aparece, né? O dia que morre 300 pessoas, você tem que achar lá no jornal, não que isso seja um número bom, Deus me livre, mas morreu 800, está lá na... Então, assim, as nossas vitórias, elas não são comemoradas como são as nossas derrotas, elas não merecem a mesma quantidade de esforço, vamos dizer assim, de comunicação. Então, filtrem, aprendam a filtrar, tá? Cuidado um pouco com a sua cabeça nessa hora, porque a tendência é, se você se abrir, vem muita carga negativa, até como o Zé Mário falou, as pessoas estão aí compartilhando dores, né? Você fica muito depressivo de ver amigos teus que estão quebrando,
que tinham um empreendimento e você ouve falar quanto que um demitiu, o outro, aí você pensa nessas pessoas, que eram garçons de restaurantes que eu frequentava, que eu conheço eles, que trata pelo nome, e aí o que vão fazer agora? Enfim, é uma quantidade muito grande de coisas negativas, mas olhando para o lado positivo, nós temos aprendizados desse momento, sabe? Eu acho que não pode ser descartado o que nós avançamos em termos de digitalização. As pessoas todas aprenderam. Imagina que essa reunião aqui ia ter essa audiência um ano atrás. Ah, não, vamos esperar o dia que ele vier aqui, a gente vai. As coisas estão mudando. Aplicativos, eficiência, né? Uber de caminhoneiro, tanta coisa bacana que está acontecendo, porque toda vez que você tem uma crise, a criatividade humana ela se sobressai. As pessoas são forçadas a produzir e a criar. Então, nós estamos também, nesse período, perdendo muitas pessoas, muita tristeza, mas está se gerando muita coisa nova, que vai levar à eficiência. E você pode olhar o copo meio cheio nessa história toda, com o nosso comportamento que vai ser melhor depois disso. Em questões de simplicidade, em questões de uso do nosso tempo, nós aprendemos a trabalhar em casa, muitas coisas não vão mais, pessoal. Esquece. Viaje para fazer uma reunião com um cliente de 20 minutos, 30 minutos, gastar combustível para ir, para voltar, arriscar a vida. Isso não vai mais acontecer. Nós fomos daqui para cá e vamos voltar, não para cá, nós vamos voltar e parar aqui, ó, em muitas das nossas atividades. Então, vocês vão ver que tem coisas positivas dessa situação de estresse mundial que nós estamos vivenciando. Valorização da natureza, né? As pessoas estão percebendo que o simples... quanta coisa você não precisa que você tinha, enfim. Tem coisas de melhoria, sim, Zé Mário, desse período todo, e a gente, quanto mais tempo do dia a gente focar nas questões de melhoria, ajudando e acreditando que esse poço já está chegando no fundo e aí a gente começa a subir, eu acho que mais chance nós temos, sabe? Então, assim, não fique totalmente triste, tem coisa boa acontecendo de aprendizado social desse problema da pandemia. E uma delas eu já falei para vocês, volto a dizer, cooperativismo vem muito forte, cooperativismo de crédito, que as pessoas vão estar muito mais engajadas em causas. Eu acredito muito nisso, tá, Zé Mário? Tá certo. Eu concordo com você, o mundo não será mais o mesmo, né? E você citou muito bem essa reunião aqui, que nós estamos fazendo agora, essa live, ela, há 5, 6 meses atrás, nós não imaginaríamos isso. Estão conversando e tal, talvez estaria lá no auditório da FAEG, com muita gente e tal. É claro que a gente sente saudade, né, e vontade de estar com as pessoas. Por isso que eu dou um recado. Se cuidem para quando a gente puder se encontrar, trocar um grande abraço. Isso é importante, né? Nós nos cuidarmos para quando nos encontrarmos, trocar um grande abraço. Mas, sem dúvida nenhuma, o aprendizado também é muito grande. E uma situação que talvez prejudica muito, né? Eu não me canso de falar isso, é a chamada fake news. Eu acho que as pessoas têm que parar de uma vez por todas e refletir. Primeiro, de criar fake news, mentiras. Isso, poxa vida, é um negócio tão baixo, tão desgastante a questão das fake news. E segundo, quem esparrama as fake news também, ele vai na mesma esteira para mim, sabe, Marcos? Eu abomino fake news, abomino essas coisas, sabe? Às vezes coisas totalmente desnecessárias, sem precisão. Mas vamos lá, vamos dar mais uma... Aqui, ó, Carlos Carvalho. Pela crise de demanda que está sendo gerada, teremos uma menor inflação no curto prazo e um aumento da mesma no médio e longo prazo? Vou tentar responder rápido para a gente poder pegar mais perguntas, né? Tem muita gente aqui. Inflação totalmente sob controle, e não necessariamente ela volta mais fortemente. Se ela voltar, nós podemos controlar isso com política de juro, quer dizer, o nosso colchão para atuar nessa área está bom, né? Esse é um problema que tem como controlar. A inflação não tem como subir de jeito nenhum agora com queda de renda e com a situação de consumo que a gente tem. Então, vamos ficar tranquilos com isso. Tá ok. Vamos lá. Aqui eu tenho uma pergunta
o Éder Silva, o Éder Vieira, o que o professor acha da assistência técnica que o Senar oferece aos produtores? Talvez o doutor Marcos não esteja tão acompanhando de perto, mas no Senar nós implantamos o programa de assistência técnica gerencial. O produtor, principalmente os em menores propriedades, estão totalmente desassistidos pelo Estado nos últimos tempos, né, doutor Marcos? Você sabe disso, você como engenheiro agrônomo. E nós criamos um programa de assistência técnica gerencial, inclusive mudando até o regimento do Senar. Então, hoje você reúne 20, 30 produtores de uma cadeia produtiva e coloca ali um técnico à disposição. Mas não é só assistência, é fazer conta e tudo isso. E isso tem mudado muito a vida dos produtores rurais. Inclusive, hoje, aqui em Brasília, a gente discutiu a questão da assistência técnica, que é tão importante e tão necessária, né, principalmente para os médios e pequenos produtores, agricultura familiar, enfim, esses pequenos produtores que compõem um universo de 85% das propriedades do Brasil. Eu, assim, bem rapidamente, gosto muito desse tipo de organização, né? O Senar, o SESIS, o SEBRAE, eu acho que isso é a sociedade viva, aglutinada para oferecer, e eu sei do trabalho que o Senar faz aí em Goiás, e eu gostaria que esse trabalho fosse fortalecido, e para todo mundo do Senar que está ouvindo, digitalizar o máximo que vocês conseguirem. Sabe, agora a internet entrou goela abaixo das pessoas, ajudem os produtores a entrarem no mundo digital, montarem grupos digitais, expandir a informação boa de forma digital, e vocês também têm um papel muito importante nessa nova agricultura, que é a agricultura por metro quadrado. O pacote tecnológico que nós temos hoje à disposição permite com que você mate o hectare e faça a gestão por metro quadrado. E o Senar é quem deve ensinar os produtores a fazer isso, não só o Senar, como as cooperativas, e não só ensinar, como ajudar a organizar empresas coletivas, cooperativas ou outras que possam prestar, ou empreendedores das cidades que possam prestar os serviços de drone, mapeamento de propriedade. Eu tenho visto coisas tão maravilhosas sendo feitas depois que você adota a tecnologia de imagem, de gestão, que você tem, por exemplo, fazendas de café que tinha 4.000 pés e na mesma área ela passa a ter 5.000 pés, simplesmente porque sistematizou e usou imageamento, usou toda essa tecnologia que está disponível. Então, ao Senar, subir um andar. Senar, suba um andar para poder pegar essa tecnologia toda e aportar isso com a capilaridade que vocês têm aí para os produtores todos, né? Estamos recebendo um abraço aqui de Catalão, viu, Zé Mário? Deixa eu devolver o abraço, que eu gosto muito de Catalão. Então, está aqui a turma jovem de Catalão, e sinta-se representada. Lá da cidade do Primo? Lá tem um pessoal que tem terra. Eu sou sem terra, lá tem um pessoal que tem terra. Então, tá bom. Falando na assistência técnica, doutor Marcos e amigos internautas, com essa questão do distanciamento social, né, os grupos que nós acompanhamos em Goiás, com técnicos, nós adotamos também assistência técnica remota. Né? Então, a distância, é claro que não é com aquele mesmo horário e tudo mais, mas nós adotamos lá 25%, 30%, até 50% do trabalho via remota e está dando um resultado muito bom, porque realmente fez falta para o produtor a presença do técnico. Então, nós adotamos esse trabalho e está funcionando e as coisas estão andando bem, sabe? Eu acho que é um trabalho muito, muito bacana. Vamos lá. Acho que agora, aqui eu vou te fazer mais uma aqui, mas só deixa eu capturar aqui. Quais as perspectivas e oportunidades para o agro, para o Brasil, nesse momento? Com o foco, né, como grande fornecedor de alimentos do mundo, se aproveitando de gaps em outras nações, habilitações de plantas para exportações de proteínas. E aqui você já citou a questão do leite, que, de repente, essa questão do leite hoje, com o dólar da forma que está, e com várias plantas aí autorizadas para a China e para outros países, é uma oportunidade de resolver. Não sei se você lembra muito bem do milho, nós tínhamos problema sério na questão do milho. Quando a gente resolveu o problema de paridade de exportação, a gente conseguiu estabilizar também a questão do milho. Eu acho que o leite ele vai no mesmo caminho,
né? E não só o leite, mas outros produtos com as oportunidades hoje que o mundo oferece. Um momento muito bom. Em 2 minutos, para poder ainda dar tempo de ver mais alguma pergunta, a agricultura brasileira, nesse semestre, teve um dos seus maiores ganhos de imagem perante a sociedade brasileira da história, por conta de ter trabalhado, ter abastecido e estar trazendo todo esse dinheiro aí para ser distribuído no Brasil. Ela ganhou em respeito ambiental também, eu acho que foi um ponto importante, e a sociedade brasileira descobriu que a agricultura é o nosso produto. É o produto com o qual nós vamos atacar o mercado internacional e conquistar uma soberania, conquistar um respeito como fornecedor mundial de comida. É a posição mais nobre que tem, né? Porque a gente vive sem um computador, vive sem um carro, mas não vive sem comida. Então, o Brasil se apodera no mundo como fornecedor mundial de alimentos, e essa situação se consolida nesse semestre, nesse ano de crise, porque o Brasil tem produtos para vender e muitos países estabeleceram acordos para que o Brasil possa vender nesse período. Então, o agro é acelerar, nós vamos ter condições de agregar pelo menos mais 1 milhão de hectares por ano de produção, parte disso em Goiás, agregar valor, fazer toda a agenda possível e abastecer o mundo. Essa característica está dada para nós, tem muito trabalho, tem transpiração, mas é o que nós temos de vocação. Então, isso daí se consolidou no ano de 2020, essa possibilidade. Então, os jovens aí continuem estudando o agro, se preparando para o agro, porque é onde nós vamos estar criando negócios, criando empregos, não só nas fazendas, mas na prestação de serviços, principalmente, atividades de industrialização e outras, né? Precisamos dessa força jovem aí, competitiva, para ajudar a conquistar cada vez mais usando menos e aí ficar competitivo. Então, a resposta para essa pergunta é sim, muita oportunidade pela frente. Tá bom. Eu quero só comunicar aos que estão nos acompanhando via Instagram que a hora que der 1 hora, ele cai, mas ele já volta. Tá? Então, às vezes, as pessoas... ele cai e já retorna. Aqui tem várias perguntas em relação ao crédito. Um dos mecanismos utilizados um dos mecanismos utilizados pelo governo em combater a pandemia é o direcionamento de crédito. Isso poderá agravar o endividamento de empresas e pessoas que dificultam a retomada da economia? Poderia responder essa? Depois eu entro na questão direta do crédito rural. Sem dúvida, e eu vou precisar da tua ajuda, Zé Mário, para completar qual é a perspectiva aí para o crédito rural, porque você está diretamente envolvido nesse desenho, né? Um trabalho que a ministra Tereza Cristina vem conduzindo muito bem, aí todas as crises do agro vêm sendo resolvidas muito bem, e essa do crédito é difícil, porque o que acontece? Apesar das taxas de juros terem caído muito, está todo mundo com muito medo. Então, quando você tem muito medo, a desconfiança cresce e a turma fecha as torneiras. Então, esse talvez seja o nosso principal problema aí nesse ano. Vai ter que encontrar formas criativas, pressão, para que esse dinheiro vá até o campo e possibilite os investimentos. Mas é um problema mundial e, no Brasil, mais grave ainda pela crise de confiança na questão política também. Então, isso interfere, mas é nessa hora que quem tiver disponibilidade vai crescer. Então, esse é um fato, né? Nós vamos ter uma transferência de ativos de mãos e, assim, quem puder entender o bom tomador de crédito nessa hora e entrar concedendo crédito, vai conquistar espaço, porque isso aí é cavalo arriado que vai passar. Então, eu acho que um pouco desse comportamento extremamente conservador do sistema financeiro tem que ser revisto, porque ele vai deixar oportunidades na mesa. Então, esse, sob a ótica privada, a grande preocupação é essa. Pessoal, as variáveis estão variando tão violentamente que a empresa está com medo do que vai acontecer. Então, a gente tem que até entender um pouco, as pessoas recuam, porque ela fala, pô, mas e se for para 8 o câmbio? E se voltar para 4? Como é que eu faço? Então, realmente... A gente está vivendo os piores dias de incerteza do Brasil. Porque quando caiu o último governo, era incerteza política.
não tinha sanitária, não tinha econômica, né? Agora nós estamos com 3 ao mesmo tempo, então tem que entender um pouco, as pessoas estão se defendendo, né? Complicado. Certo. Doutor Marcos, tem uma pergunta aqui rápida. Como você vê, do Júnior Dias, como você vê uma recuperação do agronegócio no caso do algodão, especificamente? Você citou a questão do petróleo, né, de fibras sintéticas e tudo mais. O Júnior, né? Júnior, obrigado pela pergunta. Júnior Dias. Eu sou assim, grande defensor do algodão. O algodão brasileiro, capitaneado pela Abrapa, e aí no caso de vocês, a Gopa, né, e outros, de outros estados, fez um trabalho sensacional nos últimos 10 anos. O algodão brasileiro ele vem conquistando quantidade e qualidade. Ele talvez seja proporcionalmente o algodão mais certificado do mundo, com o Better Cotton Initiative. Produtores, são 1.500, 1.600 produtores, altamente tecnificados. Enfim, o algodão, em termos de produção, em termos de agregação coletiva, em termos de diferenciação, tem pouca coisa para ser feita. O trabalho está excelente. Agora, o problema é o seguinte, bateu no consumo, né? Eu comentei aqui, o algodão compete com o petróleo, certo? Então, o petróleo mais barato, a fibra que substitui o algodão fica mais barata, pressiona preço, as fábricas estão fechadas, e eu queria colocar, Júnior, uma outra preocupação, que é a de consumo mais adiante, né? Eu não sei se as pessoas, essa é uma preocupação que eu tenho, que só o tempo vai dizer. Com essa mudança comportamental nossa, em direção à simplicidade, você ficou em casa, você viu que você não precisa de muita coisa, eu tenho um pouco de preocupação com o nosso comportamento de compra de roupa futuro. Se ele segue o que ele era no passado, ou nós vamos ter um pouco menos. Isso eu tenho de preocupação, então, da mesma história que para o etanol, se você vai fazer muito mais reunião a partir da tua casa, você não vai guiar o carro. Essa é uma outra preocupação que eu tenho também pós-vírus, né? O que vai acontecer. Mas o Brasil é tão competitivo no algodão que, mesmo que o consumo mundial reduza a sua velocidade de crescimento por causa de uma mudança comportamental, nós temos como tirar espaço de outros países. Então, eu acho que a tendência para o algodão no Brasil continua favorável no médio e longo prazo. No curto prazo, ela é ruim por conta dessa questão, ainda bem que já vendeu, né, boa parte da safra foi vendida, torcer para que esses contratos sejam honrados, né, por quem comprou, mas no médio e longo prazo eu continuo acreditando bastante no algodão. Agora, tomar um pouco de cuidado. Ok, eu vou entrar aqui agora na questão do crédito, né? Tem muitas perguntas aqui. Por exemplo, a possível proposta da CNA para o Plano Agrícola e Pecuário 2020-2021. Eu estive com a ministra hoje. Aqui tem alguma da qualificação da mão de obra. Essa aqui eu vou responder rapidamente. O Diego pergunta, Zé Mário, como vai ficar ser, após a pandemia, a qualificação da mão de obra no campo? É claro que aquilo que a gente puder fazer remoto, nós vamos fazer. E o que for presencial, acabando a pandemia, nós vamos estar trabalhando. É importante ressaltar que os nossos quinais hoje não estão liberados. Então, portanto, nós não estamos liberados hoje para fazer esse tipo de trabalho, né? Aí tem aqui outra pergunta. O governo federal já disponibilizou quase 1 trilhão para combater a pandemia. Algo em torno aí de, acho que 7% do PIB, 6%, 7% do PIB. Isso poderá impactar o plano para o plano próximo, o plano safra. Então, eu vou dar uma geral aqui, né, nas ações, né? Nós já tomamos muitas ações, na Câmara Federal aprovou várias leis de apoio aos estados, apoio aos municípios, a recomposição dos FPE e dos FPMs, a recomposição de perdas de ICMS e ISS. Muitas pessoas criticam, olha, mas como que vocês vão repassar recursos para os estados, para os municípios? Imagine se os municípios quebrarem. Municípios que talvez vão arrecadar 30%, 40%, até 50% a menos. Se os estados quebrarem, nós vamos estar distribuindo ainda mais a miséria no interior do país. Então, portanto, são ações extremamente importantes. Além de outras ações,
no sentido do combate direto à pandemia, né, fazendo o enfrentamento. Então, isso vem sendo trabalhado. O apoio emergencial, o auxílio emergencial de R$ 600, que é fundamental para a subsistência e sobrevivência das famílias, para que elas possam adquirir alimentos, e, na verdade, foram injetados, aí serão a meta é injetar R$ 98 bilhões na economia, que é algo favorável, que as pessoas vão comprar alimentos, as pessoas vão consumir no interior, gerando, fazendo com que a nossa economia possa girar. Então, todas essas ações, elas estão sendo tomadas tanto pelo governo federal como também pelo parlamento brasileiro. E aqui eu quero dizer do plano que nós buscamos compilar ele, ouvindo o setor produtivo brasileiro, né? Ouvimos sindicatos, ouvimos lideranças, ouvimos federações, e hoje nós entregamos esse plano à ministra. E esse plano ele prevê, o principal destaque dele é a queda dos juros. Por quê? Você tem uma Selic hoje de 3% e ainda a prática de juros de 8%. Né? E aí está uma grande questão, onde nós precisamos, de uma vez por todas, combater os sócios ocultos que existem do setor rural. Não é? São taxas, o spread bancário ele ainda é muito alto, E aí, Marcos, vou dar mais uma vez razão a você. Quando você fala de associativismo, quando você fala de cooperativismo, se você vê as taxas das cooperativas de crédito, elas são muito menores, né? O spread, o CAT, que é o custo administrativo e tributário das cooperativas de crédito, está muito abaixo da média de outros agentes financeiros. E isso que eles podem melhorar muito ainda, tem muito a melhorar o próprio cooperativismo de crédito. Agora, nós precisamos acreditar nisso. Nós, produtores rurais, precisamos acreditar no cooperativismo de crédito. Eu sou dono de parte da cooperativa, eu sou dono de um pedacinho de um banco. Então, assim, essa é a grande questão. Então, existem alguns assuntos, existem algumas peculiaridades dentro do Plano Safra, e esse ano o maior embate vai ser as taxas de juros. Né? Existe uma pedida e uma sinalização também à ministra da Agricultura, trabalhando conjuntamente conosco, e ela liderando esse processo, da busca de 15 a 16 bilhões de dólares, dos quais 13,5 bilhões iria para a equalização aos juros e 1 bilhão e 600 iria para o seguro rural, que é muito importante. Então, isso daria aí, na nossa perspectiva, juros talvez de 2 a 2,5. Eu não estou fazendo afirmação, eu estou fazendo apenas colocações de cálculos que nós fizemos, né, que daria aí situações onde o Pronaf poderia trabalhar com 2,5%, o médio produtor 4% e os produtores maiores 5%, o que ainda é uma taxa alta se você comparar com a Selic de 3%. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, criar um modelo, né, de busca de alternativas. E a medida provisória 897 ela veio nessa direção, para que a gente busque outras fontes de financiamento para o setor agro. E vejam bem vocês, hoje a gente discutiu muito isso, se a gente formasse fundo garantidor. Né? O fundo garantidor, pelo que a gente vê na média, ele trabalha aí, e o pessoal do algodão já tem algo nessa linha, né? Mas você trabalha aí de R$ 1 para garantir 12, certo? R$ 1 ele garante 12. Então, se eu tenho 15 bilhões de reais, ou vamos trabalhar 15 bilhões de reais garante 12, com esses 15 bilhões que é aportado do Tesouro Nacional, nós poderíamos estar formando um fundo garantidor para 180 bilhões de reais. Quanto que é o nosso Plano Safra? 200, mais o Pronaf, 230, mais alguma coisa nessa linha? Então, na verdade, esse vício que nós vemos nos últimos anos, os spreads bancários, os CATs, né, o custo administrativo tributário, exercido pelo sistema financeiro, eles são extorsivos, eu não tenho dúvida nenhuma. São juros de agiota, isso não é sistema financeiro, chama-se agiotagem, onde o produtor ele contribui com a parte dele, o Tesouro Nacional contribui, a gente entende que o Tesouro
poderia contribuir muito mais, mas a gente entende também a dificuldade do Tesouro brasileiro. Agora, nós precisamos buscar uma saída. A medida provisória 897 ela veio nessa direção. A formação de fundos garantidores talvez seja uma outra busca para que nós possamos diminuir essas taxas de juros. E você colocou muito bem, doutor Marcos, quando você falou que o sistema financeiro ele fica arredio nesse momento, né? Claro, o risco aumenta. Agora, é um pessoal que não põe para perder, também vamos aqui ser sinceros, né? Todo mundo dá a sua contribuição de sacrifício, todo mundo vai perder renda esse ano, todo mundo vai ficar mais pobre. Agora, o sistema financeiro, eu não acredito. Ele vai ficar mais rico nas costas dos que vão ficar mais pobres. Então, é assim que funciona, infelizmente. Agora, para o setor agro, nós precisamos criar novos mecanismos. Eu já tenho falado há tempo que esse nosso sistema ele está exaurido. Você briga, resolve um PAP, o Ministério da Agricultura se empenha, chega na hora, quando se vai ver, os spreads bancários dão aos bancos 6% líquido para aplicação. Porque envolve o Pronaf, que tem um custo maior, porque envolve isso, então vem aquele pacote, porque tem os investimentos. Eu não entendo, por exemplo, o spread do investimento de 6, 8, 10 anos é mais baixo do que o spread de custeio, que é de 10 meses. Não dá para entender. São contas que não dá para entender. Eu não consigo entender. E olha que não é de hoje que eu lido com esse negócio de spread bancário, essa briga toda. E outra coisa, é seletivo. O crédito rural hoje é seletivo, Lucas. Você conhece bem, você está me assistindo, você sabe disso. Não são todos os produtores rurais que têm acesso ao crédito rural. Ele é injusto hoje. Por quê? Quantos por cento dos produtores rurais do Brasil têm acesso ao crédito? 30%, 35%, 40%, que é o valor financiado, talvez um pouco mais por causa do Pronaf. E os outros produtores que não têm acesso ao crédito? Eles são totalmente excluídos de qualquer política pública voltada para o setor agropecuário do Brasil. Isso é injusto. Então, o João, que está aqui, ele tem o crédito, ele tem o seguro, e o Bastião, que é vizinho dele, que não tem, ele fica totalmente desassistido. Então, é chegado o momento, e é claro, nós estamos passando esse momento de pandemia agora, mas de nós buscarmos alternativas inovadoras para o crédito rural, talvez diretamente ao produtor, criar esses fundos, e a gente trabalha aqui incansavelmente nesse sentido e nessa direção. Bom, em termos de prioridade, o que se prioriza? A gente ouviu, e é claro que esse ano, Marcos, corroborando com o que você falou, vai haver um arroxo na oferta de crédito, vai haver. Então, qual é o nosso direcionamento? Qual é a nossa visão? Isso não é nossa, mas nós captamos. Que nós vamos ter que dar preferência ao custeio agropecuário. Talvez manter os investimentos em níveis do ano passado, priorizando alguns investimentos como o Moderinfra, como Inovagro, o ABC, que é a agricultura de baixo carbono, o PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns, que é muito importante, inclusive nos ajuda na logística, mas nós priorizarmos, viabilizar mais recursos para custeio. E mesmo porque, quando você prioriza mais recursos para custeio, o teu colchão, teu cobertor fica um pouco mais longo. Porque se eu for jogar recursos para investimento para 10, 12 anos, eu vou consumir mais equalização, eu vou consumir mais recursos para equalização. Ao passo que, se eu colocar ele para custeio, eu consigo talvez até espremer um pouco mais a taxa de juros e ampliar o volume de crédito, que eu acredito que é importante. Então, esses são os pontos principais, além de outros, de burocracia, outras questões também. Nós temos, dentro dessas resoluções do Banco Central, 4801, 4802, se não me engano, uma é para o sul do Brasil e a outra é para o resto do Brasil, onde prorroga-se até dia 14 de agosto os vencimentos em função do Covid-19, né, de investimentos e custeio, vencendo no dia 15. Existe ainda alguma questão de equalização, mas já está bem avançado, precisa de uma resolução, o Banco Central já saiu, aliás, precisa de aprovação do Conselho Monetário Nacional, mas ali existe uma peça que é complicada. O Banco Central, através da instrução normativa, autoriza o agente financeiro. Isso é um problema sério, porque daí vem toda aquela situação onde não, mas não pode, porque você isso, porque você colheu. Então, a gente está buscando também a solução
o Banco Central autoriza o agente financeiro a prorrogar até dia 14. E aí você fica na mercê do humor de cada agência, de cada gerente. Enfim, eu acho que são impassos muito rápidos aí. Eu dei um ampassando, né, no que foi entregue, entregamos esse material à ministra, foi muito bem recebido, está dentro mais ou menos do direcionamento que o Ministério da Agricultura pensa que tem que trabalhar, né? Dessa forma. Bom, eu acho que tem mais alguma pergunta aqui, rapidinho. Aqui o Douglas, mas você já respondeu de uma certa forma. Marcos, você poderia explicar melhor o impacto negativo sobre o setor de hortifruti? Pois eu mesmo não conseguindo alimentos em bares e restaurantes, as pessoas continuam consumindo em casa. Aquilo que você falou, não, ele diminuiu, mas as pessoas continuam consumindo em casa. Então, talvez não no mesmo volume, né? Bem rapidinho, é que não compensou no começo, como você fechou de uma vez o canal restaurante, o canal supermercado não deu conta, por isso que a gente viu produto no CEAGESP sendo jogado fora, produto sem demanda em algumas unidades produtivas, porque demorou para ele ajustar, mas as pessoas em casa estão consumindo mais, lógico, isso daí é um fato, né? É importante agora, primeiros 15 dias, 30 dias, a pessoa está meio em pânico, agora todo mundo começou a olhar a saúde de novo, então, mas é por isso, não compensou. E tem alguns aqui que estão perguntando, Zé Mário, a questão de se é o momento de se capacitar, e muita gente da FAEG Jovem, né? Santa Fé, Anápolis, muito bacana aí a presença de vocês, e eu diria que sim, o momento é de se capacitar, porque vocês têm muitas oportunidades pela frente. Então, procure ler, procure assistir essas coisas. Eu queria aproveitar aqui em 10 segundos, oferecer para vocês, e lanço aqui um desafio que eu queria a FAEG Jovem sendo o maior suportador aí desses canais. Eu fiz em 2018 um projeto muito legal chamado doutoragro.com, que o Agro é o doutor do Brasil, né? Eu já falei aqui porque ele dá imunidade para o Brasil, ele é o nosso doutor, então doutoragro.com. Todos os livros que vocês estão vendo aí atrás, que a gente fez, pessoal, está tudo digitalizado e tudo gratuito. Nós tiramos das editoras, digitalizamos, deixamos lá, livros, artigos, tem uma análise por mês que vocês podem acompanhar. Então, lembrem de visitar o site Doutor Agro e no YouTube também. Eu queria ganhar vocês como seguidores lá. Tem um canal com o meu nome, Marcos Fava Neves, e a cada 3, 4 dias tem um filminho de análise de conjuntura, de uma visita legal, de uma gôndola de supermercado americano. Então, fica o convite aqui para todo mundo da FAEG Jovem para entrar lá e começar a usar esses materiais, promover discussões entre vocês. Tá? Agora mesmo, na sexta-feira, vai sair um curioso sobre as 10 palavras que o vírus nos trouxe e como cada uma dessas palavras vai alterar o comportamento das empresas. Então, registra lá para vocês já receberem e acompanharem. Não estou fazendo propaganda, Zé Mário, sabe por quê? Porque tudo é gratuito. À disposição de vocês. Tá certo. Doutor Marcos, o nosso tempo já estourou, viu? Já passou da previsão, tem muitas perguntas ainda, mas na medida do possível, depois a gente vai respondendo a essas pessoas. Eu acho que foi bem legal essa troca de informação, esse bate-papo, né? Essa inovador. Você falou 10 palavras que vão ficar do coronavírus, do Covid-19, né? Uma deve ser lockdown, né? Não, essa é feia. Eu estou falando 10 positivas aí, né? Positiva. Uma está em linha com o que você falou. Eu vou adiantar só uma, tá? Para deixar o pessoal curioso. Uma é o que eu estou chamando de neocooperativismo, ou seja, uma propensão das pessoas cooperarem mais, e quem vai ganhar muito com isso, na minha leitura, é o cooperativismo de crédito e as cooperativas agrícolas. As pessoas vão engajar mais. Então, essa é uma, mas eu não vou falar quais são as outras. E precisa. Gente, nós temos que fortalecer as nossas instituições, o associativismo, o cooperativismo, o sindicalismo, né? Então, esse é o momento adequado. Concordo 100% com você, sou um cooperativista nato, acredito, defendo, faço parte da FRENCOP, que é a Frente Parlamentar da Defesa do Cooperativismo e tudo mais, tá bom? Gente, valeu!
Um abração para vocês todos. Obrigado aí. Obrigado, doutor Marcos. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado aos nossos internautas que estão nos acompanhando, né? Essa FAEG jovem maravilhosa. São mais de 100 grupos. Essa turma aí faz a diferença, viu? Eles estão presentes aí para todo lado, tá bom? Um abração, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Um abraço a todos aí. Tamo juntos. Valeu. Obrigado.